De Autotruque, proteção para você. Vamos então atualizar as informações do time azul. O guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. Já avançamos, 12:01 em Belo Horizonte com o Rádio Esporte. Quem conhece tua história, de conquistas e vitória. Com você, toque essa bola direitinho, redondinha, como você sabe. E muito bem, Samuel Venâncio. Deixa comigo, show de bola, Milton Naves. Boa tarde para o amigo ligado no Rádio Esporte. Da Itatiaia, é o Cruzeiro se preparando para o jogo de amanhã contra o Vila Nova, às 11 horas da manhã, no Independência. E vamos ver o que vai fazer o técnico Paulo Pessolano para este compromisso. É o jogo que antecede a partida da Copa do Brasil na quarta-feira contra o Sergipe, às 9:30 da noite, a Arena Batistão, em Aracaju, Sergipe. A preparação sendo encerrada neste momento na Toca da Raposa 2, após o treinamento. Os jogadores vão almoçar, depois serão liberados para irem para casa e a concentração começa à noite na Toca da Raposa 2. Vamos aguardar também a lista dos relacionados. Mas antes de tentarmos imaginar o que vai fazer o técnico Paulo Pessolano, vamos trazer aqui no Rádio Esportes da Itatiaia a palavra do jovem Giovani. Ele que é lateral direito, vem sendo utilizado neste começo de temporada, e ele fala sobre as ideias do técnico na Toca da Raposa 2. Nesse pouco tempo de trabalho, a gente aprendeu demais, né? A gente está um pouco mais de um mês, como você falou. O pessoal tem incentivado a gente bastante, né? A gente tem aprendido muito com eles, né? O pessoal, né, de todo o staff e os atletas abraçou a gente de uma maneira incrível, né? A gente está bem turmado com eles, graças a Deus. Então, assim, só tenho a agradecer por todo o carinho, né, que a gente está recebendo por eles aqui. Tem muito trabalho pela frente, mas a gente aprendeu demais nesse pouco tempo de trabalho. Giovani também comentou sobre atletas mais experientes no dia a dia e que tem dado muito conselho para os jovens na Toca da Raposa 2. Então, todos os atletas, né, têm nos passado um pouco da experiência que ele já passou no futebol, mas eu incluo aqui especialmente o Maicon, o Rafael, o Sidney também, né, que tem uma conversa franca e direta com a gente aprendeu bastante com eles, dentro e fora de campo também, né, como profissional e pessoal também. Ele tem ensinado demais pra gente, mas toda a equipe tem passado pra gente essa experiência incrível que eles passaram. Giovani também comentou sobre como está o clima hoje na Toca da Raposa 2, até fazendo uma comparação, já que ele esteve também no grupo no ano passado, chegou a fazer o primeiro jogo como profissional. Ele faz este paralelo aqui no Rádio Esportes. Eu tive uma experiência, né, ano passado, fui para alguns jogos, né, fiz a minha estreia ano passado, e o clima tá bom, né, comparando de ano passado, o clima tá gostoso, o clima tá leve, né, todo mundo ajudando o outro, né, a gente tá bem feliz, né, mesmo com esse momento que o Cruzeiro tá passando, a gente tá bem feliz, todo mundo tá unido, todo mundo um ajudando o outro, um estendendo o outro, ninguém tá apontando o dedo. Então a gente tá cada vez mais, né, melhorando, evoluindo cada dia mais. Giovani também comentou sobre o fato de ser um atleta polivalente. Foi zagueiro de origem, desde o ano passado atua como lateral direito e chegou até a ser lateral esquerdo no duelo contra o Tombense. Então, eu atuo, né, como lateral direito, zagueiro, como lateral esquerdo também no último jogo. Então, eu estou preparado, né, para atuar independente da posição, né? Então, eu trabalho todos os dias, eu presto atenção nas movimentações para quando ele me colocar em alguma outra posição eu dar conta do recado. Com certeza eu me inspiro, né, em alguns atletas, como Sérgio Ramos, Daniel Alves, só que eu olho os jogos de todos o pessoal da minha posição. Então eu tento fazer parecido, né? Então eu tento aprender o máximo possível com todos os atletas. Giovani também comentou sobre em qual posição ele se sente mais à vontade.
Sim, atuei já nas 3 posições, né? No último jogo como lateral esquerdo, ali em cima da hora, né? Mas eu estava preparado, independente de onde ele me colocasse, eu estaria preparado, então me preparei a semana inteira para isso, né? Então atuei como lateral esquerdo ali, e sim, na lateral direita acho que é a posição que eu sinto mais à vontade, né? Pela minha força física, pela minha força na marcação, atacar também. Eu apoio bastante no ataque, então, mas independente de tudo, eu vou estar sempre preparado para atuar em qualquer posição. E para fechar, Giovani comentou sobre essa rodagem que vem acontecendo no elenco com o técnico Paulo Pessolano. Então, pra gente tá sendo incrível, né? Essa experiência nova, né? Essa rodagem. Tem atletas que tá fazendo a estreia esse ano, já fiz uma estreia no passado, já tive essa experiência no passado, só que mesmo assim pra gente tá sendo maravilhoso essa rodagem, a gente tá tendo experiência nova e a gente tá nos preparando cada dia mais, né? Pra quando a oportunidade bater na porta de novo, a gente tá preparado. Muito bem, tá aí o Giovani conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Vamos aguardar. O Cruzeiro deve divulgar mais tarde a lista dos relacionados, mas a ideia é de relacionar pelo menos a maioria desses jogadores que seriam considerados titulares, porque o Cruzeiro quer continuar na liderança do campeonato estadual e vai tentar até o fim brigar pela primeira colocação geral no Campeonato Mineiro. Mas ao mesmo tempo tem o jogo da Copa do Brasil, quarta-feira contra o Sergipe. Aí, Edu Panzi, é o jogo que vale mais pro Cruzeiro neste início de temporada, hein, Panzi? Boa tarde. Sem dúvida, Samuel. Boa tarde, um abraço para você. É o jogo da Copa do Brasil. O Cruzeiro não entra na Copa do Brasil como favorito, diferente de todos os anos anteriores, né? A crise que começou no clube. Mas é uma competição que proporciona às equipes que não são favoritas chegarem. Então, o Cruzeiro tem que tentar chegar o mais longe possível. Financeiramente é muito importante para o clube. E o jogo contra o Vila amanhã, Samuel, ele também é muito importante para o Pesolano continuar fazendo testes. E eu acho que ele aposta na continuidade da ideia dele de jogo e me chamou a atenção e falei bastante na jornada, na última partida do Cruzeiro, sobre o Adriano e o Machado no segundo tempo jogando como meias e não como volantes. E aí eu acho que nesse jogo contra o Vila Nova, se ele for rodar o elenco, talvez fazer o teste com um jogador de origem mesmo, com 2. O João Paulo é um meia, jogou ali na função dele, próximo ao Edu, lado a lado com o Adriano no primeiro tempo e com o Machado na segunda etapa. Talvez para o jogo contra o Vila Nova, se ele for fazer mudanças de peças e realmente rodar o elenco, mas manter esse modelo, essa ideia, esse desenho tático, colocar jogadores de origem para fazer a função, porque acho que o Adriano e o Machado tiveram dificuldades. Para desempenhar essa função, você precisa ser muito rápido, dar velocidade à bola, domina e solta, e o volante tem essa dificuldade para fazer essa função, ele demora um pouco mais do que o meia, de origem. Pode ser interessante o Pesolano para o jogo contra o Vila Nova, se for fazer essa rodagem de elenco, colocar 2 meias de origem para fazer essa função e quem sabe descobrir aí um jogador para atuar ao lado do João Paulo e aí sim fazer essa ideia surtir mais efeito, Samuel. É isso, vamos ver então qual será essa ideia do Paulo Pessolano. Antes da Natália, vamos ouvir aqui no Rádio Esportes o Fabrício Calazans, porque ele tem informações importantes do Leão do Bonfim do Vila. É isso, Fabrício? Tô ligado, deixa comigo, um abraço, Samuel Venâncio, ouvinte ligado no Rádio Esportes, o Vila Nova que vem de vitória, inclusive a primeira na competição. Na última quarta-feira, o Leão do Bonfim fez 2-0 para cima da Caldense, jogando em Nova Lima. Vila Nova que soma 5 empates no Campeonato Mineiro, além da vitória para cima da Caldense e uma derrota. Vila Nova neste momento é o 7º colocado e mesmo se o duelo de amanhã contra o Cruzeiro, Vila Nova sofrer uma derrota, não tem risco de ir para a zona de rebaixamento. Sobre a equipe, o técnico Bruno Pivetti tem todo mundo à disposição. Ele pode inclusive repetir o Leão pela 3ª vez seguida. Mesma escalação do empate contra o RT e da vitória contra a Caldense. Os 2 jogos
jogos em Nova Lima. O time vai a campo com Glaicon, Danilo Belão, Diego Landis, Cadu, artilheiro do Vila Nova, 3 gols no Mineiro, e Hipólito, Wesley, Gustavo Cresce, Renan Mota e Matheus Lima, Branquinho e Thiago Mosquito. Tem a situação do volante Leandro Salino, um problema muscular na coxa esquerda. Ele atuou por 45 minutos na vitória sobre a Caldense na última quarta-feira, entrou no intervalo e, se tiver condição de jogo, pode ser que ele entre na vaga do Matheus Lima. Caso contrário, segue como opção no banco de reservas. Vale destacar, Samuel Venâncio, ouvinte ligado no Rádio Esportes, que o Vila Nova tem uma sequência dificílima até a conclusão da primeira fase do Campeonato Mineiro. Cruzeiro e América no Independência, o Patrocinense em casa e, na última rodada, o Atlético em São João del Rei, e provavelmente um jogo que o Atlético vai a campo brigando pelo G4. Portanto, a vida do Leão não tá fácil. Um jogo de cada vez o pensamento do Vila Nova amanhã diante do Cruzeiro na Arena Independência. Samuel. É isso. Fabrício Calazans, Natália Fioza, o Paulo Pessolano, com certeza, como disse o Panzi, ele vai fazer mais testes nesta equipe do Cruzeiro. Vamos ver quais serão esses testes e se vem alguma surpresa, além de testar quem vai ficar fora da lista dos relacionados. Na última, alguns jogadores ficaram fora desta lista, todos por opção do Paulo Pessolano, o Lucas Ventura, o Nonoca, o Marco Antônio também ficou fora, o próprio Gabriel Dias. Então vamos aguardar esta lista, porque o elenco vai tendo algumas opções neste momento na toca da Raposa 2. E além disso, pode ser uma chance também para observar mais garoto atuando nesse time do Cruzeiro, hein, Natália? É isso, Samuel. Um abraço para você. Até comentava ontem com o Álvaro Damião aqui no apito final que o Cruzeiro tem conseguido fazer algo que nem sempre é fácil, que você aliar os testes, e isso o Pesolano vem fazendo muito bem, vem rodando a equipe, vem dando oportunidade. Acho que ele está corretíssimo em fazer isso, mas conseguindo os resultados, né? E os resultados são importantes para que haja tranquilidade, justamente para ele rodar esse elenco. Então acho que amanhã ele vai seguir fazendo isso. Dentro do que você falou, talvez uma alternativa seja usar o Giovani no meio, como um meia ao lado do João Paulo, e colocar um jogador de velocidade pelo lado direito, por exemplo, o Vitor Leque, quando estiver totalmente recuperado. A gente sabe que ele vem de lesão, mas pode ser uma alternativa para ter um jogador bem agudo, assim como o Vagninho é pelo lado esquerdo, tendo os dois meias trabalhando pelo meio, pode ser uma alternativa. Também. O próprio Daniel, que vem entrando muito bem, tem o Canezinho, que ganhou oportunidade nas últimas 2 partidas. Eu concordo muito com a parte de rodar o elenco. Eu só acho que talvez no setor defensivo eu começaria a desenhar o que ele entende como time titular. Eu acho que talvez entender quais serão essas 2 peças da zaga, se vai ser Oliveira e Maicon, se vai ser Maicon e Sidney. Ele disse, né, no último jogo, que testou o Oliveira do outro lado, ao lado do Brock, porque ainda não tinha tido oportunidade de fazer isso. Eu acho que o setor defensivo, se eu estivesse na cabeça dele, seria o primeiro que eu definiria, até para evitar aqueles erros de saída de bola, de recomposição que você chamou a atenção no último jogo contra também o Uberlândia. Então acho que o primeiro setor que ele deveria começar a definir seria esse, porque acho que dá mais tranquilidade também, até para que os jogadores de meio campo possam trabalhar melhor essa bola. Mas o fundamental ele tem feito, que é rodar o elenco, mas mantendo a ideia de jogo e essa identidade que ele quer dar ao Cruzeiro. É isso, então o treinamento já está finalizado. Daqui a pouco vamos tentar apurar um pouco mais sobre a lista dos relacionados, quem vai para esse jogo e o que pode fazer o técnico Paulo Pessolano. Agora, uma coisa é certa, Independência amanhã vai receber um grande público, isso se não estiver com a capacidade total tomada pela Nação Azul. Alguns setores já esgotados, o especial Pitangui, especial Minas, tem ainda especial Ismênia e o Cruzeiro também abrindo cadeira Pitangui, que é lá em cima, cadeira Minas para o torcedor. A venda, ela prossegue ao longo desse sábado e o movimento está muito grande. Então a expectativa é de Indepa lotado neste duelo contra o Vila Nova, até para passar uma energia bacana para a turma que logo depois, no início da semana, vai viajar para este compromisso pela Copa do Brasil
diante do Sergipe. Aí depois do jogo contra o Sergipe, o Paulo Pessolano terá 10 dias para preparar a equipe pensando no clássico com o Atlético no dia 6 de março. É jogo comando do Atlético no Mineirão. Sidney e Vitor Leque ainda não estarão à disposição, já estão na preparação física. O Sidney se recuperou de uma lesão muscular na coxa, o Vitor Leque se recuperou de uma entorse no tornozelo, mas ainda não ficam à disposição para domingo e acho pouco provável que eles voltem logo num duelo de Copa do Brasil, depois de ficar um bom tempo sem treinar com bola. Ainda nem foram liberados para os treinos com bola na Toca da Raposa 2. Daqui a